Olá, que bom que você está de novo juntamente comigo aqui para fazermos mais um estudo, da série O Santuário. E hoje o tema é o Ministério de Cristo no Pátio, né? Então hoje nós vamos ter um tema muito interessante. Nós vamos estudar sobre o Ministério de Cristo no Pátio. E a partir de hoje nós vamos começar uma jornada através do santuário, né? Nós vamos começar o estudo de hoje com uma caminhada e vamos fazer uma caminhada através do santuário. Para isso eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia aí e nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui, certo? Então, mas antes de nós começarmos esse estudo, vamos fazer uma oração? Santo Deus e amado Pai que habita nas maiores alturas do céu, santificado seja o teu nome. Pai, esteja com esse amigo, essa amiga que está estudando sobre o tema o santuário, né, a série o santuário e o tema o ministério do Senhor no pátio. Que o Senhor esteja com ele, Pai, com esse amigo ou essa amiga e ajude ele a compreender e entender a tua palavra. E esteja comigo aqui que estou ministrando ela. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né? Então o tema de hoje, que hoje nós vamos estudar, é o ministério de Cristo no pátio. Isso era o pátio do santuário. Então, como assim? O pátio ele era quadrado, comprido, né? Tinha o santuário no meio, mas antes de entrar no santuário, no santo ou no santo dos santos, tinha um pátio. E nesse pátio ficava a pia, contendo a água para lavar, para se purificar, e o altar de holocausto. Então nós vamos estudar o ministério de Cristo nesse pátio. Como que era o ministério do sacerdote e do sumo sacerdote. Então Cristo começaria o ministério dele também passando por aqui, pelo pátio. Nós vamos ver esse detalhe hoje, tá bom? Você está lembrado que o pecado surgiu no universo com esse anjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus, está lembrado disso? Aonde? Lá no santuário celestial. Então, assim começou a história do mal em nosso universo. E esse pecado chegou até os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles pecaram, começou a história do mal no planeta Terra. Agora, ainda no Jardim do Éden, foi feita uma promessa para Adão e Eva. Um dia os descendentes da mulher viria para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. E essa serpente ela simboliza Satanás, que será destruído quando o Messias vier. Nós já vimos aqui que essa profecia teve o seu cumprimento parcial na cruz. Jesus venceu Satanás, mas voltará agora para esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Na segunda vinda, o diabo será aprisionado por Jesus e 1000 anos depois será destruído. Então vimos que durante séculos o Messias foi esperado. E através dos altares e posteriormente através do santuário, tudo apontava para a vinda do Messias. Em algum momento ele viria. Por isso nós vamos a partir de hoje fazer uma jornada, a chegada do Messias a este planeta. E como no seu ministério ele percorre todos os caminhos do santuário. Para começarmos a nossa jornada, eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, nos Salmos 77, versículo 13. E olha o que escreveu Asaf, tá lá, tá bom? Como eu sempre falo, qualquer coisa você dá um pausa, abre no capítulo lá e o versículo, depois você despausa e continua o vídeo, tudo bem? Então, lá diz assim: o teu caminho, ó Deus, é o santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Em algumas versões da Bíblia aparece nesse verso: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Mas a palavra hebraica usada por Asaf, ela significa não santidade, mas santuário. E ela aparece muitas outras vezes no Antigo Testamento, traduzida como santuário. A melhor tradução é: o teu caminho, ó Deus, é o santuário. Agora, por que Asaf diz que o caminho de Deus é o santuário? Porque Cristo, ao vir a essa terra, ele percorreria o santuário. Vamos então ver a encarnação de Cristo aqui na terra, né? Galatas 4, versículo 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Cristo veio na plenitude dos tempos. No momento marcado da profecia, Cristo se encarnou. Quando Cristo nasce, esse é o primeiro passo que está sendo dado para a salvação, ou para o cumprimento do plano salvífico do Messias. Isso quer dizer que quando Cristo se encarna e vem à Terra, Ele está vindo acampar entre nós. E olha o que escreveu João, capítulo 1, versículo 14, sobre o evento da encarnação. Olha só. E o Verbo, o quê? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito de quem? Do Pai. A palavra habitou é a palavra grega skeno, certo? E essa palavra é uma palavra criada por João. Nós chamamos de um neurologismo. Skeno. Não é muito bem traduzida como habitar, porque existem outras palavras para habitar, mas a melhor tradução para João 1,14 seria: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque essa palavra é derivada da palavra tabernáculo. Ou seja, quando Jesus se encarnou, ele veio a armar a sua tenda em nosso meio. Você está lembrado que o santuário, ao ser construído por Moisés, ele estava rodeado pelas 12 tribos de Israel? Isso quer dizer que quando Cristo se encarna, ele vem para o acampamento, porque ele arma aí a sua tenda. Ele vem morar entre o seu povo. Se ele veio sem um de nós morar entre nós, e se o verbo é skeno, ou essa expressão pode significar tabernacular, quer dizer que Jesus veio para o acampamento. Em algum momento ele entraria para o pátio do santuário. Interessante que Deus, ao estabelecer o santuário, ele deu claras orientações da posição das tribos e da posição do santuário. Em Números 12, livro de Números 2, Números capítulo 2, você encontra uma explicação para como que as tribos deveriam ser acampadas. Vou transcrever um breve resumo. O santuário, a sua entrada, tinha que ficar para o leste. E por que a entrada, a porta do sol ficava para o leste? Porque é no leste que o sol nasce. Em numa cultura onde o sol era adorado, todas as vezes que o sacerdote entrava para ministrar, e ele estava ministrando no santuário, ele estava sempre de costa para o sol. Então a porta do santuário fica para o leste, e ele voltava-se para o oeste. E ao redor estavam as tribos. Ao norte você tinha a tribo de Dan, Naftali e Aser. Ao sul, Gad, Simeão e Ruben. No leste você tinha Zebulon, Judá e Issacar. E no oeste, Manassés, Efraim e Benjamim. E próximo ao santuário, você tinha as famílias Meratitas, Coatitas e os Gersonitas. Quem eram essas famílias? As famílias responsáveis por desmontar e montar o santuário e por carregá-lo enquanto se viajava 40 anos pelo deserto. Então cada família sabe exatamente o que ia fazer. E todas essas famílias eram famílias levitas, responsáveis pelo serviço do santuário. Mas, se o caminho de Deus é o santuário, Cristo, ao se encarnar, veio para o nosso acampamento. Em algum momento ele entraria pelas portas do santuário e viria para o pátio. Por isso o estudo de hoje, o ministério de Cristo no pátio. Você está lembrado que no pátio nós tínhamos 2 móveis? Nós tínhamos o altar de holocaustos e nós tínhamos a pia com a água. Esses 2 móveis, em algum momento Jesus entraria para passar pelo pátio e ministrar. E o primeiro móvel que nós podemos considerar sendo o caminho de Cristo é justamente o quê?
a pia. Jesus entra no pátio e vem até a pia. Que sentido ele faz isso? Qual sentido ele faz isso? Vamos olhar então para o texto de Mateus 3,16. Olha só o que diz lá. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram o quê? Os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, Jesus, ao se encarnar, ele esteve no nosso acampamento. Em algum momento ele foi para ser batizado. E com quantos anos Jesus foi batizado? O Evangelho de Lucas nos dá essa informação. Lucas 3, versículo 23. Lá diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Olha só, tá vendo? Então Cristo foi batizado e iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Quer dizer que Jesus entrou no pátio do santuário com 30 anos. E aqui na pia nós temos um emblema de purificação, um símbolo de batismo de Cristo. Ao dar início ao seu ministério, agora em algum momento Jesus sairia da pia e iria até o altar de holocausto. Que nós já estudamos aqui o simbolismo também de altar. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, uma representação do que acontecia na pia. Agora ele iria para o altar em algum momento. O altar, o que simboliza? Já vimos aqui que ele simboliza o quê? O Calvário. E o evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 33, ele diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Agora, quanto tempo durou a jornada de Cristo saindo da pia e indo para o altar de holocaustos? O tempo do seu ministério. Porque ele começou o seu ministério ao ser batizado. E ele concluiu o seu ministério ao ser crucificado. Então, o ministério de Cristo no pátio passa pelo batismo, seu ministério terrestre até a sua crucifixão. Então fica a pergunta: quanto tempo durou essa viagem, essa caminhada de Jesus da pia até o altar de holocaustos? Há uma profecia na Bíblia e hoje nós vamos estudá-la, que responde essa pergunta. Você vai entender hoje quanto tempo duraria aquela profecia, o ministério de Cristo. Quanto tempo levaria para sair da pia, que representava o batismo, até o altar de holocausto, que representa o Calvário? Para entendermos isso, nós temos que ir agora para onde? Para o livro que estava selado e foi aberto. Qual? Daniel, no capítulo 9. Lá fala a respeito de uma profecia que chamamos de 70 semanas. E olha aí para Daniel 9, versículo 24, o que diz lá? O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem está dizendo essas palavras? O anjo Gabriel. Ele está dizendo para quem? Para o profeta Daniel. Quem era Daniel? Um judeu cativo em Babilônia. Então o anjo disse para Daniel: Daniel, Deus vai dar para o seu povo judeu, 70 semanas de oportunidade. Caso o povo se arrependa nesse período, Deus vai manter o seu pacto com eles. Mas se o povo não se arrepender, o privilégio de nação escolhida será perdido. Agora vamos olhar então com detalhes essa profecia das 70 semanas. Nós já aprendemos aqui que em termos proféticos, um dia equivale a um ano. Se nós temos 70 semanas, eu tenho 7 vezes 70. Então, são 490
dias ou anos, 490 anos, como diz o Números, né? A lei Números fala, cada dia por um ano, né? Então Deus deu em sua palavra, através do profeta, 490 anos de oportunidade para que Israel se arrependesse. Então vamos para a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 490 anos de graça para o povo. Quando é que começou a contar esse período profético? Aqui mesmo em Daniel 9:25 fala. Olha o que diz. Saiba e entenda isto. Daniel 9, versículo 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Você percebe aqui que o mesmo evento que marca o início do período de 2.300 tardes e manhãs, que já estudamos aqui, também marca o período das 70 semanas de graça para o povo judeu? E o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, esse decreto foi promulgado por Artaxerxes, de acordo com Esdras 7, no ano 457 a.C. Se nós viajarmos 490 anos, a partir de 457, eu vou chegar exatamente ao ano 34 de nossa era. E o que aconteceu no ano 34 da era cristã? Que marcou a rejeição de Israel como nação escolhida? O que aconteceu? O apedrejamento de um dos diáconos da igreja primitiva, dos primeiros lá. Quem foi esse diácono? Estevão. Agora abra sua Bíblia agora em Atos 7. Mantenha marcado aí Daniel 9, tá? Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Aqui você tem Estevão perante o Sinédrio. E ele faz então seu discurso defendendo ser Cristo Messias. Ao invés dos judeus aceitarem a pregação de Estevão e se arrependerem de haver rejeitado a Cristo, o que é que eles fizeram? Lê o versículo 54. Olha só o que eles fizeram. Ouvindo eles isto, eles quem? O Sinédrio e as pessoas que ali estavam ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículo 57 agora. E eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali. Você percebe que no plano de Deus não existe nenhuma falha? Não existe nenhuma lacuna? Ele é perfeito. Deus deu ao povo de Israel 490 anos de oportunidade. Esse período começou com a ordem de restaurar e edificar Jerusalém no ano 457. Se nós viajarmos no tempo, 490 anos, nós vamos no ano 34. E exatamente no ano 34, você tem um dos diáconos da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, pregando a Cristo para o Sinédrio. E o que faz o Sinédrio? Tapa os ouvidos e apedreja Estevão. Então, o apedrejamento de Estevão foi no ano 34, exatamente 490 anos depois do decreto de Artaxerxes. E assinalou o fim da aliança de Deus com Israel, como nação escolhida. Qualquer israelita tem direito à salvação. Qualquer judeu pode ser salvo. Mas a aliança de Deus com a nação escolhida durou até o ano 34. Só que quando Estevão é apedrejado, o privilégio da nação é perdida. Ali na cena já estava quem? Saulo.
Quem viria a se tornar o apóstolo quem que ele viria a se tornar? O apóstolo dos gentios. Então, o evangelho foi estendido aos gentios através de quem? De Paulo. Então, o evangelho que fora confiado à nação judaica, até esse momento, agora pelo apedrejamento de Estevão e pela rejeição de Cristo, esse evangelho foi entregue agora aos gentios. E Deus usou Saulo para isso. Então, no plano de Deus, não existem lacunas. É certinho. Deus trabalha com harmonia. Agora vamos destrinchar mais a profecia. Nós lemos aqui que após sair o decreto dominical, iriam se passar 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Lembra disso que a gente leu? Vamos voltar para Daniel 9:25. Olha só o que diz. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Jesus. Quem é que recebeu a plenitude do Espírito Santo ao ser batizado? Jesus, a unção divina. Não é, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o ungido da profecia. Então, até que Jesus se batizasse, porque ele foi ungido no seu batismo, como nós acabamos de ler, iria se passar 7 semanas. O que nos leva ao ano 408. E depois mais 62 semanas. O que nos leva ao ano 27. 7 semanas somam 49 anos. Depois que saiu o decreto, passam-se 49 anos e ficou pronta a reconstrução política de Jerusalém. Agora passaram-se mais 62 semanas. E quem é que aparece? O ungido, o príncipe. É por isso que Jesus se batizou exatamente no ano 27, no final das 62 semanas de graça, que foi dada ao povo judeu. Você percebe como a profecia antecipa o que vai acontecer? No 6º século antes de Cristo, Deus revelou ao profeta Daniel de que a aliança com seu povo duraria 490 anos. A começar com o decreto de Artaxerxes, esses 490 anos terminaram no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Mas quando se passassem 7 semanas ou 49 anos, terminaria a reconstrução política de Jerusalém. E agora, quando se passassem mais 62 semanas ou 434 anos, nós chegaremos até o ungido, ao príncipe. E Jesus apareceu no Rio Jordão para ser batizado exatamente no ano 27, quando ele tinha 30 anos de idade. Então, na hora marcada, na profecia, Jesus saiu do acampamento e entra no pátio do santuário para ser batizado exatamente no ano 27. Então, no ano 27, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E como nós sabemos exatamente ser exato o ano 27? Pela profecia e pela arqueologia. Porque a Bíblia declara em Lucas que Jesus se batizou no 15º ano de Tibério César. E no 15º ano de Tibério César é o ano 27. Quantos anos tinha Cristo? 30 anos. Você tem que entender que essa história de calendário cristão, antes e depois de Cristo, é uma coisa do 12º século. Até por volta do ano 1200, ninguém falava antes e depois de Cristo. Mas houve um monge chamado Dionísio, ou Exíquo, né? Que do 12º século quis datar o nascimento de Cristo. E ele fazendo suas pesquisas, ele chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Roma foi fundada por 2 irmãos, que segundo a tradição, eles mamaram em uma loba. A loba criou ele, Rômulo e Rêmulo. Assim, Remo, né? Era uma tradição que eles ensinavam, uma lenda, né? Então Dionísio, o Exíguo, chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma.
E esse ano ele marcou como sendo o ano zero, o ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no ano 754 da fundação de Roma foi o primeiro ano da era cristã. E o ano 755 foi o segundo ano. E assim por diante. Só que posteriormente se descobriu que ainda que o calendário dele muito ajudasse, e a história ficou dividida entre antes e depois de Cristo, ele errou no seu cálculo por pelo menos uns 3 anos. Então, o que ele datou como sendo o ano zero do nascimento de Cristo, Jesus já havia nascido 3 anos antes. É por isso que no ano 27 ele já está com 30 anos. E no ano 31 quando ele é crucificado. E já está com 33 anos. Por causa desse erro de cálculo, por isso nós dissemos que Jesus se batizou no ano 27 com 30 anos. Agora vamos voltar para Daniel capítulo 9. Olhe agora para o verso 27. Ele, o Messias, o ungido, fará aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. O ungido, no batismo dele lá, Jesus foi batizado, fará aliança por 1 semana. Quantos anos dá 1 semana em profecia? 7 anos. Ele, o Messias, fará aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Mas, na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como é que Cristo deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Morrendo na cruz. Porque quando ele morre, o que aconteceu com o véu que separava o Santo do Santíssimo? Rasgou-se de alto a baixo. Então Daniel profetizou o seguinte: ele vai ser batizado. E depois que ele for batizado, simbolicamente, estão falando da pia. Ele vai fazer aliança ainda com o povo judeu por 7 anos. Por que 7 anos? Porque Jesus é batizado no ano 27. É o período de graça para a nação judaica, se estenderia até o ano 34, quando só então terminaria os 490 anos de graça. Então, durante 7 anos, o Messias faria aliança. São os últimos 7 anos de graça para a nação judaica. Mas, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. O que ele fez entre o ano 27 e o ano 34? Jesus foi crucificado na cruz. Exatamente na metade da 70ª semana. E qual é a metade da 70ª semana? Entre o ano 27 e o ano 34. Jesus foi crucificado no ano 31 da nossa era. Isso quer dizer que a caminhada de Cristo simbólica da pia até o altar do holocausto durou exatamente 3 anos e meio. Que é o período dele no seu ministério no terrestre. Ao longo de toda a história do santuário e do sistema de sacrifícios, houve desvirtuamento do propósito de Deus. É por isso que na história da nação de Israel é uma história de altos e baixos. Quando o rei servia a Deus, o povo servia. Quando o sumo sacerdote era uma pessoa responsável e fiel ao Senhor, a nação prosperava. Mas nós temos histórias de sumos sacerdotes que levaram o povo à apostasia. O próprio Arão, o irmão de Moisés, fez um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Então a história da nação de Israel é uma história de altos e baixos. Mas em todo o tempo o sistema de sacrifício tinha um objetivo: de educar o povo. Em algum momento isso foi alcançado. Em alguns momentos, né? Em outros momentos isso não foi alcançado. Mas de forma imperfeita apontava-se para o sacrifício supremo a ser realizado por Jesus. O mundo é o palco da atuação divina e é o objeto do amor e do desejo de salvação. O santuário terrestre deixou de existir. O que acontece é que ele existiu prefigurando
uma ação que Cristo faria. Hoje, nós temos que olhar para o santuário celestial e nos aproximarmos dos estudos, né? E nos próximos estudos, para ser mais exato, nós vamos estudar que Jesus vai sair do pátio e vai entrar no santuário. Agora, em qual o santuário que ele entra? Não é o terrestre, é o celestial. Então hoje há um santuário no céu, como sempre houve, mas a nossa atenção tem que ser voltada para o celestial, para entender exatamente o que Cristo está fazendo por nós. Esse é um grande problema do mundo evangélico. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos muito bons em ir até a cruz, mas Jesus não está mais na cruz. A cruz está vazia. Jesus não está mais na sepultura. Ele ressuscitou. E onde está Jesus? Ele está no santuário celestial. Estudar o santuário é compreender o que Jesus está fazendo agora. É tão importante quanto é entender o que se passou há 2000 anos atrás no Calvário. Uma obra se complementa à outra. Jesus sai da cruz e vai para o santuário. Agora, se você não sabe nada de santuário, é porque o seu conhecimento é incompleto. É porque você parou na história. Cristo não parou para muitos, Cristo parou na cruz. Entenderam? Para muitos, Cristo parou na cruz. Mas a palavra de Deus e centenas de textos mostra para nós que o ministério de Cristo continuou após a cruz. E é por isso que essa temática foi escolhida. Para mostrar para você e para mim que o santuário é um caminho que Jesus teria que percorrer. E ao deixar a cruz já estava programado que ele iria para o santuário no céu. É entender o que está acontecendo no santuário, no céu agora, entender que Cristo está fazendo nesse exato momento é tão vital para a sua salvação quanto entender o Calvário. Nós somos os personagens que hoje estamos vivos. Estamos vivos hoje. Nós estamos aqui, vivenciando o plano da salvação. Nós estamos na luta do bem e do mal. Nós estamos no meio dela, envolvidos. Por isso, temos que compreender o papel do santuário. Lembra que o pecado surgiu no santuário? E o pecado está sendo resolvido no santuário? Agora, se o pecado é um grande mal da humanidade, como é que nós vamos sobreviver sem esse conhecimento? Como que um cristão pode alicerçar a sua fé na obra de Cristo nesse exato momento, se ele não crê no santuário? Se ele não crê que Jesus está no santuário? Então nós estamos compreendendo hoje que essa caminhada de Cristo é uma caminhada simbólica. Desde o da pia, que representava o batismo, até o altar, que representava o Calvário. Durou 3 anos e meio. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, lá fala sobre isso. Tudo que você vê ali se passou em 3 anos e meio. Exatamente em 3 anos e meio. Porque essa profecia diz que ele faria aliança por 7 anos. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele morreria. Então o ministério de Cristo durou exatamente 3 anos e meio. O santuário terrestre termina quando ele se entrega. E inicia uma nova fase agora no santuário celestial. Cristo está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E precisamos também chegar no santuário. Por isso o autor de Hebreus, em Hebreus 4, versículo 16, ele diz o quê? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça.
Então o santuário terrestre ele foi importante na história nacional de Israel. Ele teve o seu papel até que Jesus disse na cruz: está consumado. E quando aquele véu rasgou-se de alto a baixo, não havia mais santo e santíssimo. Acabou. Agora, isso é fácil para nós compreendermos hoje? Não é. Foi fácil para os discípulos? Não foi. Quando você vai para Atos 3 e depois outros capítulos, você encontra os apóstolos ainda indo ao templo. A compreensão não foi de um dia para a noite. E é por isso que o livro de Hebreus foi escrito. Para mostrar que tudo aquilo era uma sombra de uma realidade maior, que é o santuário celestial. Por isso esse tema é tão importante. Falar de um Cristo que morreu há 2000 anos e ficou na cruz. Não é a mensagem da Bíblia. Não é. Ele não está mais na cruz. Ele está onde? Está no santuário celestial. Vivo. O santuário é o fundamento da nossa fé. E é lá que Cristo aplica os méritos da sua justiça, conquistados no Calvário. Por isso a importância da gente gastar tempo com esse assunto. Você tem todo o período da história, as doutrinas bíblicas, desde o Gênesis e a doutrina de Gênesis, tudo. Agora as doutrinas foram sistematizadas depois da morte de Cristo. Mas quem melhor sistematizou a doutrina e o apóstolo é o apóstolo Paulo. Ele que sistematizou tudo isso. O maior escritor do Novo Testamento. E ele só se converteu, olha só, 3 anos ou 4 anos depois da morte de Cristo. Porque lembra que no apedrejamento de Estevão, lá no ano 34, você tem ali um Saulo. Então Paulo se converteu vários anos depois da morte de Cristo. Você lembra que ele estava indo, e apareceu Jesus para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, é a primeira epístola do Novo Testamento, só foi produzida na década de 50. Então foi no primeiro século da era cristã que a doutrina cristã começou a ser estabelecida. E a doutrina apostólica fechou com o cânon do Novo Testamento. Isso quer dizer que quando Cristo foi crucificado, simbolizado no santuário pelo altar de holocausto, ele estava completando o seu ministério terrestre. O que ele viria fazer no pátio? Simbolicamente, ao ser batizado e ao ser crucificado, agora ele não está mais na cruz. Ele saiu da cruz e iria para onde? Para o santuário celestial. Nós vamos fazer esse caminho no próximo estudo, tá bom? O próximo estudo. Por hoje, quero que você pense nessa passagem da Bíblia, Lucas 23, versículo 33, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O Calvário simbolizado pelo altar do holocausto, Cristo foi nele crucificado entre 2 cruzes. Alguém escreveu assim: no Calvário havia 3 cruzes. Na cruz de um lado, um ladrão que não se arrependeu, alguém que morria no pecado. E do outro lado, na outra cruz, o ladrão que se arrependeu. Alguém morria para o pecado. E na cruz, do centro, alguém morria pelo pecado. Isso quer dizer que Jesus morreu por quem? Por nossos pecados. E aquelas outras 2 cruzes representam a humanidade. Aqueles que vão acertar a Cristo e aqueles que vão rejeitar a Cristo. Então, eu e você estamos simbolizados nesses versos por uma cruz. Qual vai ser a sua? A que vai dizer sim para o homem do Calvário?
ou que vai dizer não. Você é livre para isso. Deus nunca força ninguém, nunca vai forçar você. Mas hoje o seu Espírito Santo fala com você. Abra o seu coração, diga sim para Jesus. Ele quer vir morar na sua vida e salvar você. Pensa nisso. Deseja você hoje colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Permitir que a sua influência, a influência benéfica do Espírito de Deus, tome conta do seu coração e da sua vida? De todo o seu ser? Na hora marcada da profecia, Cristo veio, cumpriu o papel da profecia, ao ser batizado, ao ser crucificado. Concluiu o seu ministério no pátio. Vamos tomar a decisão firme de conhecer mais sobre o santuário, de entender melhor a obra de Cristo e de permitir que Ele faça morada em nossa vida. Que Deus te abençoe. Se entregue a Cristo. Estude mais sobre o ministério de Cristo que terminou e agora Ele começou o de intercessão por nós no santuário celestial. Coloque as suas vidas na mão de Deus. Eu quero orar com você agora, mas eu queria fazer um apelo para você se entregar totalmente a Deus, a esse Deus maravilhoso que pensou em tudo, deixou tudo escrito antes de acontecer. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai amado, Santo Espírito, Jesus Cristo, que bom que o Senhor é nosso Deus, nosso amado Rei, nosso amado Salvador. O Senhor conhece o coração dessa amiga, desse amigo que está assistindo esse vídeo agora. Ajude ele a entregar a vida ao Senhor, Pai. Aceite a entrega dele ao Senhor. Esteja com ele na caminhada, no estudo da Tua Palavra. E abençoe a família, a casa dele e ele. Eu não sei como está a situação dele, mas tudo acontece de acordo com a Tua santa vontade. Que o Senhor seja o Deus na vida dele. E que ele pertença ao Senhor e o Senhor o proteja, tanto ele quanto ela, Pai. Esteja comigo agora na finalização desse tema e que no próximo tema nós possamos estar aqui de volta. Obrigado, Pai. Eu oro ao Senhor agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom, né? Conversar com Deus. Que privilégio você de poder ter um Deus e se entregar para Ele. Isso é fantástico. Deus conhece as nossas vidas, Ele conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você está cochichando com Deus, Ele ouve a pessoa. Quando você está deitado na sua cama ali, ó, em silêncio, Ele está ali junto com você ouvindo. Quando você abre o seu coração, tranquilo, Ele está ali. E está ali. É só você chegar e falar. Ele vai te ouvir. Ele te ama. Então, como eu sempre finalizo o estudo, né? Com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, nós, o adoremos em espírito. Qual espírito? Ele dentro de nós. E em verdade, sem mentira, de verdade. Você sentir Deus na sua vida de verdade. Você obedecer a Deus por amor, amar a Ele de verdade. Então, que Deus abençoe você e fique com Deus, tá? Até o próximo estudo. Tchau!